Shalom, shalom, Shabbatov, um bom início de semana. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia do Shabat, e portanto nós estamos iniciando uma nova paraxá, a nossa nova paraxá semanal. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de julho do ano 2020. Hoje nós estamos no dia 25 de julho do ano 2021. Hoje nós estamos no dia 16 do mês Av, do ano 5781. E hoje nós estamos a 322 dias, né, do ano 5781 a contar da criação. E a gota da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel está dentro daquele grupo que tem o título de Fé e Intelecto. Então nós vamos ver o que a sabedoria do Rebbe para nós no dia de hoje, o que o Rebbe tem para falar conosco, né, no dia de hoje aí, ok? Esta é a última semana do mês de julho e no próximo domingo, no próximo primeiro dia da semana, nós estaremos iniciando o dia 1º de agosto, né? Então, já estaremos aí praticamente indo para o fim do ano gregoriano. E nesse sentido aí, também temos pela frente as nossas preparações, onde vamos aí ter a entrada do último mês do ano judaico, né? O mês de Elul, e em seguida teremos o nosso Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5782, né? Pela graça bendita de Hashem, vamos aí nos preparando para este novo ano, ok? Vamos ver o que a sabedoria do Rebbe fala conosco no dia de hoje. Diz assim: a fé não é um resultado das experiências passadas. Pelo contrário, a fé é um ato que vem de dentro e cria a experiência. As coisas acontecem porque você confia em que elas acontecerão. Por isso, né, literalmente, emuná é confiança. Então, emuná, confiança. Fé, confiança em Deus. Então, emuná, confiança em Deus, é algo que não faz parte de um passado, ela faz parte do seu presente. E ela dita o seu futuro. Por isso, a fé que vem de dentro de cada um de nós cria a experiência. É através da emuná que nós vamos adquirindo experiência no nosso dia a dia. Certo? E as coisas acontecem porque você confia em que elas acontecerão. Isso é emuná, confiança. Então, nós estamos iniciando hoje a nova paraxá semanal, Ekev, que pode ser dita como consequentemente, também pode ser considerado como calcanhar, a parte extrema do corpo. Também tem ligação com o ouvir. Então, nós teremos pela frente aí na nossa paraxá Ekev coisas preciosas para nós aprendermos durante essa semana, onde nós vamos estar aí realmente conectados com ver e ouvir. Qual é o sentido, né, de ouvir e ver? Precisamos diferenciar essa questão. Por exemplo, nós estamos iniciando a nossa semana, né? Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do Shabat. Então, você diz, eu estou iniciando ou eu estou reiniciando? Eu estou começando ou eu estou recomeçando?
Como que você pode diferenciar uma coisa da outra? Então, iniciando, primeiramente. Então, eu estou iniciando uma nova semana. Então, esta é uma nova semana. Então, estou iniciando uma nova semana. Ok, é isso mesmo, certo? Agora, reiniciando, eu estou reiniciando o quê? Eu sei que estou iniciando uma nova semana. Mas e reiniciando? O que eu estou reiniciando? Eu estou reiniciando a minha jornada de estudos de Torá. Eu estou reiniciando o meu aprendizado no início desta nova semana. Então essa é a diferença. Iniciar e reiniciar. Iniciar, algo novo, nova semana. Reiniciar, aquilo que você está vivenciando. Ou seja, como diz o nosso Rebbe, a nossa fé, a nossa emuná, né, que não é algo do passado, mas é algo do presente e que está em nós, dentro de nós, e isso traz para nós realmente a experiência da nossa vivência do dia a dia. Então, é essa emuná que faz com que nós estejamos iniciando uma nova semana continuamente, né, a cada 7 dias, mas esta emuná é que nos faz com que nós estejamos reiniciando constantemente o estudo, aprendizado e obediência dos mandamentos, das normas, dos decretos de Hashem. Então, na realidade, nós temos diante de nós o ver, o ouvir com atenção para os aprendizados corretos. Como que você diria para o início desta nova semana, para o reinício dos estudos de Torá? Você diria, sigo em frente? Ou você diz, vou em frente? Geralmente numa placa de trânsito, em algum lugar específico, tem lá uma placa que diz assim, siga em frente. Todos os veículos que chegam naquele lugar, ou mesmo quando as pessoas estão numa estação de metrô, por exemplo, né? Ou algo semelhante, tem lá uma placa lá que diz assim, siga em frente. Seja para veículo ou para pedestre, né, dependendo do local, siga em frente. E ali todos seguem aquela direção. Então, siga em frente, ou vou à frente, ou vou em frente. É algo que nós podemos pensar. Siga em frente, todo mundo vai. Vou, avante, vou, em frente. É uma diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que eu estou dizendo para mim, eu vou em frente ou não? Siga em frente, vai todo mundo. A placa está ali, o sinal está ali, todo mundo vai. Siga em frente, siga em frente. Se tiver um buraco ali na frente, todo mundo cai e ninguém vê, não é verdade? Siga em frente, o modo de dizer. Agora, vou em frente. Agora eu estou falando comigo. Vou em frente. Reinicio. Aí eu vou determinar para mim se eu vou ou não. Se eu reinicio ou não. Iniciar a semana, todo mundo está iniciando uma nova semana. Siga em frente, todo mundo vai. Agora, reiniciar é algo pessoal. Vou em frente é algo pessoal. Assim como nós vimos na nossa aliá de ontem, na sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel,
o Tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, em que nos fala a respeito, com referência ao relacionamento com Deus, o Deus pessoal e o Deus impessoal. O Deus impessoal, para todos, para tudo. O Deus pessoal é eu e Deus. Então, essa mesma questão para cada um de nós no início desta nova semana. E com um fator diferente, né? Reiniciar os estudos de Torá. Não apenas obedecer uma placa que diz siga em frente, mas na realidade eu falando comigo mesmo e determinando comigo mesmo que eu não vou apenas reiniciar, mas eu vou em frente no estudo, no aprendizado, na obediência para com os mandamentos, os preceitos, as normas de Hashem. Numa relação pessoal com Deus. Com fator a mais para nós nessa semana. O fator a mais nessa semana para com a nossa Parashá Ekev, que podemos dizer, né, consequentemente, né, o significado, ou literalmente calcanhar, mas que tem conexão com ver e ouvir e está ligado a todas estas coisas. Então, nós temos aí diante de nós uma coisinha a mais nesta Parashá para nós nesta semana. Ela nos fala sobre alcançar o impossível. A Parashá dessa semana vem chamar-nos para isto. Alcançar o impossível. Será que nós podemos alcançar o impossível? Será que temos realmente como alcançar o impossível? Nós aprendemos, né? O possível a nós pertence, o impossível pertence a Deus. Mas aqui a nossa Parashá dessa semana, ela nos fala, através de Moshe, que nós podemos alcançar o impossível. Vamos ver? Temos uma semana pela frente para vermos esta resposta. É muito bom. O estudo da Torá é algo espetacular, não tem coisa melhor. Eu sempre falo para as pessoas assim, principalmente para os jovens, né? Você gosta de aventuras, desafios, ações? Não tem lugar melhor do que na Torá. Eita lugarzinho que é cheio de lugarzão, e eita lugar bom para estar, para passar por cada situação, apertos, né, ações, aventuras, altos e baixos, mas você sempre vendo como que Deus é muito bom. Ok? Baruch Hashem. Hoje então, né, ontem nós concluímos a nossa Parashá semanal, Vaitichanan. Estudamos durante a semana 118 versículos e completamos 5.089 versículos. Hoje nós estamos iniciando a 46ª Parashá Ekev, né? Nós vamos do capítulo 7 a partir do verso 12 até o capítulo 11, verso 25, e nós estaremos estudando durante a semana 111 versículos. Pela graça bendita de Hashem, ao chegarmos no próximo Shabat, então nós estaremos concluindo 5.200 versículos, ok? Hoje vamos mostrar aí, a gente sempre gosta de mostrar essa questão de dados de quantidade, mas hoje nós temos aí um fator a mais para mostrar para vocês o que significa, desde o dia 17 de outubro até a presente data, o estudo de Torá em A Tarde com a Torá. E o que significa esses 5.098 versículos que estudamos até ontem, com a promessa de chegarmos no próximo fim de semana a 5.200 versículos.
Então, nós vamos mostrar para vocês, né, mostrar literalmente falando, essa questão quantitativa, o que significa esses 5.098 versículos lidos, ouvidos e estudados até aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é isso. Vamos lá. A primeiríssima, né, Edna Paglassi Marmol, né? É a primeira que está aqui conectada conosco, né? A Malu, né, do Distrito Federal, a Simone Cremonese, né, Ferreira, de Ribeirão Preto, né, aqui interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, de Marília, né, a Leocádia Pereira, né, de Colombo, ali próximo Curitiba, se prepara para o frio, o Josélio Tavares, queremos registrar aqui, né, Josélio Tavares, você está em foco, hein, Josélio Tavares? Queremos registrar aqui, né, o nome da amada do José Hélio Tavares, né? Então, o José Hélio Tavares postou ontem aí, quem não leu, quem não viu, então vai saber agora. O nome da sua amada, Neuza Costa Tavares, né? Os quais, né, tiveram 4 anos de namoro, mais 48 anos de casados, 52 anos, né, de intenso amor. Isso é maravilhoso. Mais uma vez, José Hélio Tavares e Neuza Costa, Mazal Tov, Shalom, Shalom, ok? Então está registrado aqui, né, o nome da esposa do José Hélio Tavares. Então, à tarde com a Torá, em nome do José Hélio Tavares e da sua amada Neuza Costa Tavares, nós queremos aí, né, saudar a todos os casais, né, que sejam renovados os laços de amor, né? Encerramos no pôr do sol de ontem, o dia 15 de Ave, né? O tempo propício para quem não tem ainda alma gêmea, poder pedir a Hashem, e aqueles que têm já sua alma gêmea, que seja renovado esse amor. Então, em nome, né, do casal José Hélio Tavares e a Neuza Costa, né, a todos os casais, né, os votos da nossa À Tarde com a Torá, a todos os casais, né, muito amor, muitas bênçãos, muitas vitórias, e que isso seja renovado até os 120 anos, caso Mashiach, né, não se revele até lá, mas que Mashiach se revele para os nossos dias, que seja para agora, e que todos nós possamos comemorar os 120 anos com muito amor na redenção com Mashiach, não resta dúvidas. Melhor ainda, né, José Hélio, Neuza, e para os solteiros e as solteiras, né, que de fato seja aí, né, a resposta para os nossos dias, para agora, e a sua cara, alma gêmea, se revele e você possa aí desfrutar desta dádiva preciosa. Baruch Hashem por isso, né? Quem mais está aí? Marcos Santos, né? Shalom, shalom, Marcos Santos, o Luiz Ribeiro, quem mais? A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, se prepara para o frio, né? Falando nisso daí, né, amados, né? Os serviços de meteorologia estão anunciando aí a partir da próxima terça-feira, né, um período aí praticamente de uma semana no Brasil, pegando também os países vizinhos nossos aqui da região sul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui os países vizinhos nossos aqui, uma frente polar muito fria, pegando uma boa parte de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Aquelas partes montanhosas, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, com previsões aí de chegar à base de 15 graus negativos, né? Realmente as coisas, se assim for, né,
se o Eterno não mudar esse clima aí, serão dias de muito e intenso frio mesmo, né? Então, quem está, né, nestas regiões aí, precisa tomar muito cuidado, né, porque realmente o Brasil e nós, né, população brasileira, não estamos muito bem preparados para esse tipo de baixíssimas temperaturas, né? Chegando aí abaixo de 10 graus, né? 10 graus negativo, misericórdia, né? Então, que o Eterno abençoe, proteja cada um, né? Que o seu pacto com a humanidade, que ele permanece fiel, que seja misericordioso, né? E que venha trazer aí muita proteção para esses países, para a nossa região aí, né? Uma boa parte de São Paulo, a parte sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Que o Eterno dê muita proteção aí e se preparem realmente, né? Para que, caso aconteça, possam estar devidamente preparados, né? E que as misericórdias de Hashem, né, possa tocar profundamente, né, as equipes de assistência social dos estados, dos municípios, para poderem abrigar, né, as pessoas sem teto, que moram na rua, para terem um abrigo correto, um abrigo adequado, para poder abrigá-las, né, desse intenso frio aí, né? Então, realmente, muito grave mesmo, né? A Leocádia fala de menos 5 graus, a Leocádia é da região de Curitiba, né? A Luciana, que é a região de Marília, falando que a meteorologia também avisa que vai ser muito frio, a sensação vai ser negativa, né? Abaixo de 0. Então, né, amados, vamos nos preparar para isso daí, né? E principalmente quem trabalha à noite, né? Nós também estaremos aí, né? Em alguns plantões noturnos aí, né? E que o Eterno tenha misericórdia daqueles que trabalham à noite, né? Dê muita proteção àqueles que trabalham à noite, devido aí à exposição ao ar, né? A estar aí a céu aberto em muitas situações aí, que o Eterno dê muita proteção para essas pessoas também, para nós também, ok? Que as nossas preces sejam ouvidas por Hashem e a sua destra venha com misericórdia dar-nos a sua bênção e a sua proteção, ok? Baruch Hashem. A Malu, né, de Palmas Tocantins, que deu aí um shalom, né? Já passou o nome dela por aqui. Mais alguém aí? Só dar um shalom aí para a gente poder mencionar aqui quem não foi mencionado, ok? Agora eu quero mostrar para vocês sobre aquela questão de quantitativo, né? Que nós falamos aqui, são 5.098 versículos. O que foi feito até aqui para que nós possamos juntos estarmos estudando a Torá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui realmente são aquilo que aconteceu desde o dia 17 de outubro do ano 2020, no sentido de literatura, pesquisa, para que nós pudéssemos estudar e pudéssemos trazer da melhor forma possível, né, dentro da nossa simplicidade em A Tarde com a Torá, um estudo de Torá de forma simples, objetiva, mas também com muita elevação espiritual. Então eu quero mostrar para vocês aqui, dentro desse aspecto, só vai balançar um pouco aí, ok? Porque eu vou tirar a câmera daqui. Oi. Pequenos acidentes acontecem ao vivo e a cores, não restam dúvidas, mas está dando tudo certo, viu, gente? É assim mesmo. Então eu vou mostrar para vocês aqui realmente o que nós temos feito aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, virando a câmera, ok. Então aqui, ó, nós temos uma visão geral do nosso sofá de 2 lugares, o que nós temos feito aqui nesses dias, desde o dia 17 de outubro do ano 2020,
ok? Então vejam bem agora, ó, aqui, quero mostrar para vocês, aqui, ó, não está tudo aqui, ok? Aqui são pesquisas que nós fazemos nos sites do rabad.org e também no site beneinoar.org.br para podermos ler e trazer para vocês os ensinamentos aqui, ok? Temos aqui, ó, né, o livro de Salmos, onde tiramos muitas coisas para falar convosco, né? E aqui nós temos as duas coleções do Rumash, né? Esse Rumash aqui da Mayotte, né? Eu ainda não tenho 2 livros deles, né? É o livro de Gênesis e o livro de Devarim, né? Deuteronômio, ainda não tive a oportunidade de poder ter, mas temos aqui 3, dos quais, né? Shemot, Levítico, né? E Números, né? Êxodo, Levítico e Números, que foram pesquisados para trazer até vocês. Pela graça de Hashem, nós temos aqui a coleção completa da edição Yad Mordechai, que foi uma tzedakah que o casal Cássio e Berenice Altafini, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, nos fizeram essa doação preciosa aqui e que tem sido sustentáculo nosso aqui também nos estudos. Então aqui nós temos pesquisado em tudo esses Rumash aqui para trazer os estudos para você. Temos aqui a Torá Viva, né, do Rabino Aryeh Kaplan, que também ali fazemos pesquisas, né? O nosso Sidur, o nosso Guia Benei Noach. Temos o livro do conhecimento judaico, que tem todos os meses e as festividades bíblicas, onde nós trazemos aqui também, né, os conhecimentos dos meses, etc. e tal, a ética do Sinai, né, o guia dos perplexos, né, de Maimônides, né, aqui sobre o Mashiach, o Zohar, algumas coisas que nós trazemos aqui, né, pertinentes aos Benei Noach, né, sobre o Shabat, né, nos caminhos da eternidade, trazendo o céu para a terra, que é o volume 1 do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Marzor, que é para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quem ainda não adquiriu o Marzor completo de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, para Benei Noach, compilado, melhor dizendo, pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, então já vai adquirindo aí que estamos para chegar em Rosh Hashanah, ok? Temos aí nos Caminhos da Eternidade, volume 1, né, a Bíblia Hebraica, os 2 livros, né, de Kabbalah, que temos aqui, que são os 2 livros de Kabbalah pertinentes aos Benei Noach, né? Então, esses aqui são a nossa coletânea, vamos assim dizer, para os estudos da Torá. E aqui o nosso certificado, né? Benei Noach, José Emílio Marmol, um justo entre as nações, assinado pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Então você pode o fazer. Então, né, mais uma vez mostrando para vocês aqui, né, uma visão geral da questão quantitativa, né, sobre os nossos estudos de Torá, ok? Vamos mudar a câmera. Aí. Ok, vamos lá. Vamos colocar a câmera no seu devido lugar. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? E por que eu fiz questão de mostrar isso daí? Para mostrar que o nosso esforço, isso não estou dizendo meu, estou dizendo nosso. Isso significa cada um de vocês, né? Cada um dos inscritos no YouTube, por exemplo, graças a Hashem,
já ultrapassamos a casa dos 800 inscritos ali no YouTube. Graças a vocês que têm se inscrito, têm compartilhado e outros estão se inscrevendo. As pessoas aqui pela live no Facebook e posteriormente, né, que acompanham, né, nos demais grupos, né, o grupo Lechaim Israel, brasileiros com a identidade judaica, a Bnei Noach Brasil, tem a Bat Noach e Bnei Noach, que é o grupo ali, que é a Simone de Ribeirão Preto, tem também no Facebook, né? Então, vários grupos também que têm aí compartilhado conosco, né, essa vivência desse tempo todo. Então, isso daí é para mostrar o que você tem feito, o que nós temos feito juntos, né? Então, realmente é algo maravilhoso nós podemos ver que não são palavras jogadas ao vazio. São palavras que realmente têm fundamento, têm procedência, né? Que isso é mais importante ainda. Não são palavras vãs, né? São realmente palavras eternas que têm fundamento, né? Tem origem, tem, como diz assim, né? Tem pedigree, como diz o outro, né? Então nós temos aí realmente essa questão toda aqui. Só está me faltando agora uma estante, né? Para colocar uma estante aqui e colocar os livros ali, né? No tempo certo vai chegar, com a graça bendita de Hashem, né? Então, amados, é você que tem participado de tudo isso. Então, quando nós falamos aqui, ó, são 5.098 versículos lidos, né? Ouvidos e estudados, então vejam bem em tudo aquilo que você tem realmente participado conosco aí, né? Graças a Hashem, que realmente nós podemos chegar até aqui e, se Mashiach nos revelar nos próximos dias, nós concluiremos então esse ciclo dos estudos da Torá, ok? Baruch Hashem por isso, ok? Podem falar, comentar à vontade aí, se gostaram ou não gostaram, se faltou alguma coisa. Baruch Hashem. Nós vimos ontem, né, a respeito de a alegria depois de Tisha B'Av, né, do dia 9 de Av, e a alegria que vem logo em seguida. Os nossos sábios falam que Mashiach nasce em 9 de Av. Só isso daí já mostra realmente que a partir do dia 9 de Av realmente é glória, é bênção, é felicidade. E no dia 15 de Av, né, os nossos sábios falam que realmente Mashiach está noivando, né, com o seu povo, né, para conduzi-lo ao Rei dos Reis, o grande Deus e único Deus. E nesse sentido nós vimos aí que junto com o dia 15 de Av, nós temos, né, realmente motivos de nos alegrarmos, porque o luto cessa, né, termina o período de luto e começa então o se alegrar em Hashem. E em seguida nós falamos que também Yom Kippur, né, o dia do perdão, é dia de alegria. E então nós queremos focar aqui, para iniciarmos a nossa parashá dessa semana, os dois motivos que faz com que Yom Kippur realmente, na visão dos nossos sábios pelo Talmud, porque que fala que Yom Kippur, o dia do perdão, daquele jejum intenso que nós temos, né? Aproximadamente 25 horas de um grande jejum em Yom Kippur, porque ele é considerado um dia alegre. Então o Talmud nos traz dois motivos nesse sentido. Primeiro, é o dia do perdão e não há alegria maior do que ser perdoado. Estar com a ficha limpa, né, como se diz de uma forma geral, né? Estou de ficha limpa. Ter uma segunda chance de recomeçar tudo de novo. Então esse é o primeiro grande motivo no sentido de alegria. E o segundo fato, né, que traz para nós de alegria em Yom Kippur, segundo os nossos sábios do Talmud, diz: o fato de nesse dia termos recebido
as segundas tábuas da lei. Então, também nesse dia de Yom Kippur está o dia que nós recebemos as segundas tábuas. Mas não teria sido um dia mais feliz se tivéssemos esperado e recebido a Torá na primeira vez, né? Então, o Talmud traz essa expressão, uma pergunta para refletirmos e pensarmos. Legal, né? Se fosse na primeira vez, já estaria tudo em ordem. Será? O Midrash conta que quando Moshe recebeu as segundas tábuas, ele estava triste, pois estas já não se encontravam no mesmo nível das primeiras tábuas. Então Moisés estava entristecido. Então Deus lhe falou. O Midrash nos traz essa palavra. Não sinta-se triste, Moshe, pois agora com as segundas luchot, ou seja, as segundas tábuas, irei acrescentar midrashim, o que seja, ou seja, Deus aumentou o volume das explicações da Torá e que não havia ocorrido com as primeiras tábuas. Ou seja, as revelações divinas com as segundas tábuas, elas foram maiores, mais elevadas, mais profundas para o conhecimento e o entendimento real da Torá. Então, as segundas tábuas, né, o Midrash nos traz realmente essa visão. Deus falou para Moshe se alegrar, porque ele traria mais esclarecimento, mais entendimento, mais revelação realmente da compreensão da Torá. E é o que nós temos recebido até aqui. Baruch Hashem. Vamos em frente então na nossa primeira aliá. Então a nossa primeira aliá, a nossa primeira leitura da nossa paraxá semanal Ekev, que é a 46ª paraxá, está no capítulo 7, a partir do verso 12, e vamos até o capítulo 8, verso 10. E depois vamos falar alguma coisa a mais que os nossos sábios nos trazem para o início desta nossa paraxá. Ok? O Claudinei Alexandre, shalom, Claudinei. A Yaritza Verônica, shalom, shalom. Vamos então à nossa leitura. Essa nossa aliá, ela traz como o título, né, sobre humildade. Nós vimos na nossa aliá passada que nós entramos na primeira parte do Shema. A paraxá Ekev, ela vai nos trazer aqui, nessa nossa primeira aliá e na segunda aliá, vai nos trazer a segunda parte do Shema. Então, é muito importante nós compreendermos estas questões que teremos pela frente. Então diz assim: tendo exortado o povo a cumprir os mandamentos de Deus, né, nós estamos lendo a Torá escrita com os comentários de Rashi juntamente. Tendo exortado o povo a cumprir os mandamentos de Deus, primeiro por obrigação legal e então adicionalmente por amor, Moisés continuou: devo agora advertir-vos dos riscos de cairdes na ilusão do autoengrandecimento, quando Deus vos recompensar pela observância de seus mandamentos. Se de fato ouvirdes estas normas com enorme devoção, a ponto de serdes meticulosos até com as aparentemente de pouca importância, e as guardardes estudando as instruções da Torá para a sua execução, e então as cumprirdes corretamente, Deus, teu Deus, guardará a aliança para ti, bem como a promessa de bondade que ele jurou a teus antepassados que cumpriria. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Abençoará teus filhos, o fruto de teu ventre, teus produtos agrícolas, o fruto de teu solo, teu grão, teu vinho, teu azeite, a prole do teu gado e o melhor de teus rebanhos. Tudo isso na terra que ele jurou a teus antepassados que te daria. Serás abençoado mais do que todos os povos.
Não haverá homem ou mulher estéril em meio de ti, nem infecundo entre os teus animais. Deus afastará de ti toda enfermidade, não te infligirá nenhuma das doenças más do Egito, as quais conheceste, mas as infligirá a todos os teus inimigos. Destruirás todos os povos que Deus, teu Deus, te está entregando. Não os pouparás, nem adorarás suas deidades. Por isso, seria uma cilada para ti. Talvez digas a ti mesmo: estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei expulsá-las? Não as temerás. Ao contrário, lembra-te bem do que Deus, teu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. As grandes provas que viste com os teus olhos, nas quais ele desafiou os egípcios a testá-lo. Os sinais com que ele confirmou que me enviou para salvar-te, as maravilhas, isto é, as pragas, principalmente as duas com que causou morte, a mão forte, que em sentido figurado, Deus usou para matar os animais dos egípcios com uma epidemia, e o braço estendido, que em sentido figurado, ele usou para matar os seus primogênitos, todas elas com que Deus, teu Deus, te tirou. Assim farás Deus, teu Deus, a todos os povos que temes. Ademais, conforme te disse, Deus, teu Deus, incitará vespões contra eles, os quais injetarão neles um veneno que os castigará e os cegará, até que pereçam os sobreviventes e os que se esconderem de ti. Não te atemorizarás diante dessas nações, porque Deus, teu Deus, que está em teu meio, é Deus grande e temível. E não precisas recear que em todos os seus habitantes subitamente morrerem. A terra será infestada de animais selvagens perigosos, pois, como te disse, Deus, teu Deus, banirá estas nações de diante de ti, pouco a pouco. Portanto, não poderás destruí-las depressa, de uma vez só, para que os animais do campo não se tornem mais numerosos do que tu. É verdade que os animais selvagens não ferem os justos, mas não suponho que a população inteira manterá tal nível de retidão. Deus, teu Deus, entregará essas nações a ti e as perturbará com grande pandemônio, até que sejam completamente destruídas. Ele entregará seus reis em tua mão, e assim destruirá seu renome de todo lugar debaixo do céu. Nenhum homem poderá ficar em pé diante de ti, desde o começo da batalha até que os tenhas destruído. Queimarás no fogo as imagens esculpidas de suas deidades. Não desejarás a prata nem o ouro que há sobre elas, revestindo-as, e não o tomarás para ti, para não seres pegos em armadilha por ele, porque é abominável para Deus, teu Deus. E não levarás um ídolo, que é objeto de abominação para Deus, à tua casa, para que não demonstres assim que não sentes repugnância por ele. Percas, por isso, o direito à vida, e sejas condenado à destruição como ele. Ao contrário, tu o repelirás terminantemente e o abominarás terminantemente, porque deve ser destruído toda deidade. No tempo que resta até vossa entrada na terra, guardareis de todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Aqueles que vos é possível observar neste período, estudando as instruções da Torá referente à sua execução,
para que o possais cumprir corretamente, a fim de que vivais, vos multipliqueis, vades e tomeis posse da terra que Deus jurou a vossos antepassados, pois entrareis na terra e vos apossareis dela pelo mérito dos mandamentos que cumprirdes. Evidentemente, vós contais com os méritos acumulados dos mandamentos praticados pela geração que morreu no deserto. Porém, visto que os méritos dos mandamentos que vós cumprides, no fim determinarão se conseguireis conquistar a terra. É como se todos os méritos que contribuíram para essa finalidade vos pertencessem. Esse princípio se aplicará independentemente do motivo pelo qual os que se empenharam na tarefa não a concluíram, fossem eles contrários ao objetivo, por exemplo, os espiões e seus simpatizantes, ou não, por exemplo, todos os outros de mais de 20 anos de idade que se implicaram passivamente na trama dos espiões, independentemente do momento em que os que a concluirão começaram a colaborar, por exemplo, os simpatizantes dos espiões, que tinham menos de 20 anos na época e por isso não foram castigados, permanecendo vivos até hoje. Portanto, está claro que, sempre que possível, deveis esforçar-vos para terminar apropriadamente a execução de qualquer mandamento que começardes a cumprir, pois o mérito do mandamento é atribuído a quem conclui a sua observância. Lembrar-te-ás de todo o percurso pelo qual Deus, teu Deus, te conduziu durante estes 40 anos no deserto, para afligir-te e, desse modo, testar-te, isto é, saber o que está em teu coração, especificamente, se cumpririas ou não os seus mandamentos. Isto é, o mandamento de não submetê-lo à prova, submeter Deus à prova, ou o criticares, ou criticarias. Ele te infligiu, te deixou passar fome, e então te alimentou com o maná, o qual não conhecias, e os teus antepassados não conheceram, para fazer-te saber que não só de pão vive o homem, mas sim que o homem vive de tudo que lhe é dado por meio do mandamento que sai da boca de Deus. Tua roupa não se gastou de tanto ser usada sobre ti, porque as nuvens de glória a lavavam e passavam, e a roupa de teus filhos crescia junto com eles. E teus pés não se incharam por andarem descalços durante estes 40 anos, pois, como tua roupa, teus sapatos não se gastaram. Sabe em teu coração que, assim que o homem castiga seu filho, Deus, teu Deus, te castiga. Cumprirás os mandamentos de Deus, teu Deus, para andar em seus caminhos e reverenciá-lo, porque Deus, teu Deus, te leva a uma boa terra, terra de riachos de água, fontes e aquíferos que surgem em vales e montes, terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras que dão azeite, de tâmaras que dão mel, terra em que comerás pão sem escassez, nada te faltará nessa terra, terra cujas pedras dão ferro e de cujos montes extrairás cobre. Comerás, te saciarás e abençoarás Deus, teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá. Para nós encerrarmos a nossa primeira aliá,
da nossa paraxá semanal Ekev. Os nossos sábios trazem para nós, com base nessa nossa paraxá, possibilidades. Possibilidades. É possível? O que sou realmente capaz de atingir? O que realmente sou capaz de atingir? É uma das maiores questões da vida do ser humano. A porção, então, dessa semana, ela nos esclarece sobre possibilidades impossíveis. Quando você era jovem, provavelmente você teve alguma pessoa que fosse um conselheiro, algum amigo, professor, um colega, seus pais ou algo semelhante, né? Quem teve, né, um conselheiro nesse nível aí, né, no sentido, vai em frente, você consegue, né? Ou seja, pessoas que realmente lançaram sobre você confiança e mostraram para você que confiavam em você, que você poderia fazer e conseguir atingir aquele objetivo, aquela meta, né? Por acaso, se alguém não teve, né, então é difícil de descrever o que você perdeu, mas nem tudo está perdido. Ou seja, tanto para quem teve como para quem não teve, então os nossos sábios dizem, Moshe, o líder por excelência, o supremo mentor para todas as gerações, né, exige e, na verdade, nos possibilita atingir o inimaginável. Este é Moshe, o líder por excelência. Nessa porção dessa semana, nós vamos ter esse encontro com Moshe e com essa realidade. Porque Moshe diz assim, e agora, Israel, o que Deus quer de você? E agora, Israel, o que Deus quer de você? E como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o tzadik da nossa geração, ele diz assim, pegue a paraxá e traga para a tua vida, traga para a tua existência, traga para o teu hoje. Então, nesse sentido, você faça essa pergunta a ti mesmo. Ou seja, o que é que Deus pede de mim? Somente que fique em reverência perante Ele, que caminhe em todos os seus caminhos e que ame e sirva a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, que cumpra os mandamentos de Deus e seus estatutos, que eu ordeno a vocês nesse dia para o seu bem, né? Nós temos aprendido aí que para os não-judeus, né, os Benei Noach, né, o eu ordeno é tirado de foco, porque aqui realmente o encontro pessoal de Deus com o povo israelita, então ele está falando diretamente para o povo israelita, né? Eu ordeno a ti, ó Israel. E como nós, não judeus, Benei Noach, estamos aí ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, porque nós voluntariamente decidimos abraçar o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, né? Então, nós estamos nesse ombro a ombro no serviço voluntário, no serviço do coração, no serviço de amor para com Hashem. E nesse sentido, né, nós precisamos estar também nos aplicando dessa forma. Então, nós podemos simplesmente dizer aqui, o que é que Deus pede de cada um de nós, Benei Noach? O que Deus pede de mim? O que Deus pede de ti? É o que nós precisamos estar também focando. Então o Talmud, ele pergunta, reverencia a Deus é algo pequeno, porque Moshe diz, somente para ficar em reverência perante Deus? E o Talmud responde, sim, para Moshe
É uma coisa pequena, como diz lá no Talmud, Berachot 33b. O Tânia, ele pergunta, à primeira vista, a resposta do Talmud é incompreensível, pois o versículo diz, o que Deus pede a você, não é Moshe que pede, é o que Deus pede a você. Então, o que Deus pede a você, não de Moshe. Mas a explicação é a seguinte, segundo Tânia, toda e cada alma contém dentro de si algo da qualidade de nosso mestre Moshe, pois ele é um dos 7 pastores que alimentam vitalidade e divindade a toda a comunidade das almas de Israel. Moshe é a soma de todos, chamado o pastor da fé, ou seja, Raya Mereiminah, o pastor da fé, no sentido que alimenta a comunidade com a sabedoria e reconhecimento de Deus. Portanto, quem é o homem que ousa presumir em seu coração abordar e atingir a milésima parte do nível do fiel pastor, mesmo assim, uma partícula infinitesimal de sua grande bondade e luz que ilumina todos em toda e cada geração? É o capítulo 42 do Taniá que fala e pergunta essa questão. Ou seja, quem pode atingir uma milésima parte do nível de Moshe? Olha só, hein? Uma milésima parte do nível de Moshe. Em outras palavras, cada um de nós tem dentro da sua alma uma dimensão onde servir a Deus é algo relativamente fácil e pequeno de atingir. Mas o que exatamente isso significa? Os nossos sábios dizem, o fato é empírico, é que até para a pessoa temente a Deus, que leva uma vida espiritual e virtuosa, a vida não vem facilmente. A vida para a maioria de nós consiste de uma batalha entre o bem e o mal, espírito e matéria, autoindulgência e transcendência, entre os anseios egoístas do narcisismo material e o compromisso com um chamado mais alto, com o primeiro vencendo com maior frequência. Aqui nós estamos vendo a questão da batalha, resumidamente, alma animal e alma divina. Por isso que fala que o primeiro vencendo com maior frequência, a alma animal. Frequentemente, né, ela vence. Não é o vencedor final, mas normalmente, frequentemente, ela sai vencendo aí. Por quê? Porque nós escorregamos no cuidado e no zelo para com a nossa alma divina, né? Então, o estudo da Torá e de Sedaká, é como dizem os nossos sábios, né? Ela realmente cobre uma multidão de pecados e fortalece a nossa alma divina, né? Então é importante isso daí. Na verdade, o moderno pensamento secular, e aí nós vamos para os dias da modernidade, né? Tem alguns que falam assim, a modernidade trouxe muita desgraça, né? Só para dar continuidade, a modernidade trouxe muita desgraça espiritual, porque a modernidade fez as pessoas confiarem mais, né, na modernidade, na tecnologia e não em Deus, né? É o que nós estamos aí vivenciando nesses dias de pandemia. As pessoas estão correndo atrás do bezerro de ouro que nem louco. Parece que vão morrer se não chegar perto do bezerro de ouro e não levar a sua famosa picadinha, né? Então, a confiança está no bezerro de ouro. A confiança está aí alimentando, né, a alma animal e fazendo com que as pessoas, de forma desesperada, botem as suas confianças, né, e toda a esperança em cima do bezerro de ouro. E não é por aí.
de forma alguma. Antes, né, é confiança em Deus, está acima de todo e qualquer critério. Ponto final. Então, vamos agora ver o que os nossos sábios falam dentro desse aspecto, né, do nosso mundo moderno, do nosso mundo secular. Então, o mundo moderno, o pensamento secular, vê o ser humano como um animal evoluído, uma bactéria com 1 milhão de anos, cujo impulso mais forte é a sobrevivência. Sobrevivência do mais apto, né? Aquele que é mais esperto sobrevive, o resto morre. Da biologia à psicologia, da genética à arqueologia, de Darwin a Freud, temos sido ensinados que os seres humanos são guiados pelo ID, né? O ID é aquela questão é a parte básica, né, do ser humano, da personalidade do ser humano, que quer gratificação instantânea, né? É a psique do ser humano, que realmente quer a recompensa, a gratificação imediatamente, né? Ou chegou a pandemia, quero já o bezerro de ouro imediatamente, né? E aí saem os absurdos que saíram até a presente data aí, né? Então eu faço, eu tenho que receber, eu tenho que ganhar, eu tenho que levar vantagem. Então, é essa questão que fala aqui. Então, os seres humanos têm sido ensinados e guiados pelo ID primitivo, irracional e emocional, que é tudo: querer, querer e querer. A autogratificação impulsionada por uma lei que é o princípio do prazer. Eu quero e quero isso agora. Esta é a verdade do mundo moderno com seu pensamento secular. Então esse é o ID, ID, né? A vogal I e a letra D, ID, que está ligado à psique humana, né? Porém, os nossos sábios, né, nos traz Moshe, via o ser humano sobre uma luz diferente. Moshe, ele olhava para o ser humano de forma diferente. De todos esses segmentos aqui, da biologia, a psicologia, da genética, a arqueologia, de Darwin a Freud, né? E todos esses pensamentos seculares, Moshe via de forma diferente de todos. E nesse sentido, então, a verdade é que cada pessoa tem uma inclinação egoísta. Também temos o lado divino. Tem o lado egoísta, mas tem o lado divino também, que é capaz do comportamento mais nobre. E por isso, o ser humano, ele tem condições de agir de uma forma mais nobre. Na verdade, a Torá vê que a parte mais profunda do ser humano é o Iid, e não o Id. O Id que acabamos de falar atrás é a vogal I mais D, ID, que está ligada à psique humana. Aqui o que os nossos sábios trazem para nós, dentro da visão da Torá dos nossos sábios, é Id, que é Y, I, D. Y, I, D. O Y, ele é o Yud do alfabeto hebraico, que segundo os nossos sábios trazem aqui, a essência da alma humana é com a letra Yud, um ponto, uma centelha divina. Então o Yud, né, do alfabeto hebraico, que é a menor letra do alfabeto hebraico, significa exatamente a essência da centelha divina, da centelha de Deus. É isto que a Torá mostra que Moisés olhava para o ser humano, o Iid, e não o Id, da psique humana com o pensamento secular, mas o pensamento de Moshe dentro de uma visão de Torá, a visão de Deus para o ser humano. Id.
A rota mais fácil pode ser narcisista. Porém, uma pessoa sempre tem a escolha de superar as suas tentações primitivas e acessar a alma transcendente dentro de si. A alma é uma fonte rica com camadas e camadas de potências. E na alma há uma dimensão que é uma centelha de Moshe. Olha só, nós já aprendemos que nós temos a centelha divina, a centelha de Deus dentro de nós. Nós já aprendemos também que dentro de nós temos uma centelha da alma de Mashiach. E agora nós estamos aqui aprendendo que também nós temos uma centelha da alma de Moshe. Vejam que a visão da Torá para o ser humano é muito melhor do que o pensamento moderno secular. Vamos em frente? Neste nível, é tão natural conectar-se com Deus como é para o peixe estar na água. O desafio é reconhecer e atrair esta dimensão, que pode estar oculta por baixo da camada externa de sobrevivência material. Você precisa escavar. Ela não vem assim. Ela não vem de estalar de dedos. Você precisa, como vimos lá atrás, é uma questão de autossacrifício. Você precisa lutar, trabalhar, escavar para trazer do mais íntimo do seu ser, onde estão estas centelhas, e trazer para a parte externa, revelar Deus, revelar Mashiach, revelar o pastor fiel Moshe. É por isso que Moshe, um verdadeiro líder, sentiu ser necessário, pelo menos uma vez, e declarar: e agora, Israel, o que Deus quer de você? Somente que esteja em reverência perante ele, que caminhe seus caminhos, e amar e servir a Deus de todo o coração e com toda a tua alma. Embora Moshe entendesse claramente a fragilidade da natureza humana, pois ele testemunhou muitas vezes os erros do povo judeu, mesmo assim ele sabia que cada pessoa tem uma outra dimensão nobre. Ao exigir e esperar que possamos facilmente estar em reverência perante Deus e servir a Deus, isso por si mesmo cria motivação por parte de cada um para corresponder ao seu potencial, buscar esse potencial lá no seu interior. A lição aqui é óbvia, aquilo que Moshe está trazendo para nós, a lição é óbvia. E a lição é: encontre alguém que acredite em você. Ponto. Encontre, melhor dizendo, encontre alguém que acredite em você. Esta é a lição óbvia. Impossível. Completamente impossível. Quantas vezes ouvimos essas palavras desencorajadoras, jogando água fria em nossas ideias frescas? Quantas vezes você disse, vou fazer tal coisa, e alguém diz assim, para com isso, você está louco. Quem te colocou isso na cabeça? É impossível isso. Quantas vezes que você disse, vamos, quando você disse de uma forma eu. E quantas vezes você disse também de forma coletiva, vamos fazer tal coisa. E alguém diz, para com isso, você ficou louco. É impossível fazer isso. É impossível. Você não acha que os primeiros inventores do avião ou qualquer outra coisa moderna
ouviram dos seus amigos que seus sonhos eram uma impossibilidade? Porém, eles persistiram e finalmente prevaleceram. A história é testemunha de incontáveis casos de seres humanos atingindo o impossível. Vamos falar alguma coisa simples, né? Santos Dumont, o pai da aviação. Você hoje olha para o céu, você vê nas maiores alturas aquele rastro branco, né, do avião, né, que fala, o avião a jato está passando ali. Você não o vê, você só vê aquela fumaça branca que fica para trás, o vestígio de que ele está passando. Você não vê o avião, mas ele está lá. Santos Dumont, quantos incentivos ele teve? Ou a maioria foi? É impossível, que isso? Você não é passarinho para voar, o Santos Dumont? Vai dizer agora que você virou passarinho. Santos Dumont ou passarinho? Não. E nos primeiros testes que deram negativo, que não deu certo, não levantou voo, coisa nenhuma, mas ainda aumentaram aqueles, entre aspas, conselheiros. Não adianta, Santos Dumont, não vai dar certo, não vai funcionar, esse sonho seu é impossível, né? Então nós vimos aqui que a história é testemunha de incontáveis casos de seres humanos atingindo o impossível. E de que outra maneira explicamos o anseio aparentemente irracional de que podemos superar qualquer desafio? Como, por exemplo, há médicos totalmente convencidos de que podem vencer todas as doenças? É porque temos o instinto de que tudo é possível. Este instinto brota do divino poder da alma, que transcende a mortalidade e todas as falhas da existência humana. Então, esse instinto de que tudo é possível está no interior de cada vida humana. Deus colocou ali. Ele assim o quis. E ele colocou em cada ser humano. Agora, depende de cada um de buscar no mais íntimo do seu ser e trazer isto para fora. Depende de você. De mais ninguém. Simplesmente isso. Então, é difícil acreditarmos que podemos conseguir qualquer coisa neste mundo. Mas também devemos saber que a nossa psique está sob um constante ataque de muitas forças, nos lembrando das nossas limitações, alimentando o quê? As nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos temores, os nossos impossíveis. Vê Moshe e diz não. Vem Moshe e diz não, melhor dizendo. Moshe vem e fala o contrário de tudo isso daí. Você tem o poder de ser divino e com facilidade. Precisa apenas acreditar que isso é possível. Você tem o poder do ser divino, porque você tem no seu interior uma centelha do divino, uma centelha divina do eterno. Depende de você. Só você pode acreditar que isso é possível. Na essência, alguém poderia dizer, esta é a suprema batalha da vida. O quanto acreditamos em nós mesmos, o quanto acreditamos em nossas possibilidades. Moshe dedicou seus últimos 36 dias na Terra para abordar todos os temas que as pessoas iriam enfrentar nos anos seguintes e nas gerações vindouras. Como
um verdadeiro pastor, ele antecipa os desafios da vida e os discute de forma corretamente. No último livro da Torá, que nós estamos estudando, Devarim, com efeito, é a última vontade e o testamento de Moshe, assegurando que o legado do Êxodo, o legado do Sinai, o legado das viagens no deserto, o legado viveriam para sempre. Portanto, nós não podemos sepultar o legado de Moshe. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com Moshe, e nós não podemos sepultar estes legados que ele deixou. Estude a Torá cuidadosamente e encontrará lições fascinantes sobre todos os temas que enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que nós precisamos viver a Torá, que nós precisamos viver a Parashá semanal na nossa leitura diária, dia a dia, vivendo a Parashá semanal. A Parashá semanal, ela precisa ser a nossa roupa durante toda a semana. E nessa Parashá Ekev, aprendemos sobre o que é esperado de cada um de nós, do que somos realmente capazes de fazer. O maior líder de todos os tempos, Moshe, nos diz que temos um grande potencial dentro de nós, capaz de atingir os pontos mais altos, mais elevados. Temos o poder de sermos divinos, pessoas espirituais, algo acessível a cada um de nós. Daí o pedido e a exigência. E agora, ó Israel, o que o eterno teu Deus pede de ti? Somente para temer a Deus. Quando as coisas parecem impossíveis, pense somente nas palavras de Moshe. Pense no fato de que, em virtude de Moshe, dentro da sua alma, você atinge praticamente qualquer coisa que decidir. Portanto, agora que sabemos que o grande Moshe acredita em nós, a pergunta que devemos fazer é: e eu acredito em mim mesmo? Então aqui está aquela questão, a lição óbvia da nossa Parashá semanal. Encontre alguém que acredite em você. Encontre alguém que acredite em você. Qual é a resposta? Você encontrou alguém que acredita em você? Não é fulano, beltrano ou cicrano, a não ser Moshe. Moshe, lá no Monte Sinai, ele acreditou em você. Mesmo você não sendo judeu, mesmo você sendo um Benei Noach. Moshe, ele acreditou em todo ser humano, não apenas no judeu. Por quê? Com que base nós podemos acreditar nisso? Quando Deus entregou a Moshe as 2 tábuas com os 10 mandamentos, as 10 ditos, os 10 ditos foram escritos com 620 letras do alfabeto hebraico. Essas 620 letras corresponde 613 corresponde aos mandamentos explícitos para o povo israelita. A diferença de 7 corresponde às nações, os povos. Moshe é o pastor fiel não somente do povo judeu, mas ele é o pastor fiel dos não-judeus, das nações. Porque Deus confiou a Moshe as 620 letras das 10 palavras, dos 10 ditos. Ele confiou a Moshe a liderança do povo judeu, a princípio, com 613 mandamentos.
Mas ele também confiou a Moshe as 7 leis universais para as nações. Através de quem? De Moshe. Por isso que Moshe, ele é chamado o pastor fiel. Porque ele é o pastor dos judeus e dos não-judeus. É algo que muitos do mundo religioso, aí fora, inventado pelos homens, não aceitam Moshe como o profeta também das nações, o profeta dos não-judeus, o pastor fiel dos não-judeus. Mas nós não estamos mais naquele nível lá atrás, nós estamos no nível aqui na frente. Nós encontramos quem de fato acreditou em nós lá atrás, há mais de 3.300 anos, no Monte Sinai, na outorga da Torá, que esse ano foi comemorado, 3.333 anos, o aniversário da outorga da Torá em Shavuot. Faz 3.333 anos que Moshe olhou para cada um de não-judeu e viu esse potencial como ele viu em cada judeu. Então, dessa forma, nós encontramos quem acredita em nós. Então, baseado nisso, quando alguém diz a você, é impossível, então você responda para essa pessoa, você não conhece, não sabe a verdade. É possível sim, porque há mais de 3.333 anos atrás, Moshe disse, é possível. E ele, lá, há 3.333 anos, ele confiou em mim, que eu posso alcançar o que eu decidi alcançar. A Torá nos dá essa confiança. Então, amados, como líder, como Moshe, nós tendo, então, de fato, o impossível se torna possível. Que nós não percamos isso da nossa mente, do nosso ID, Y, Yud, ID, a essência divina que Deus colocou em cada um de nós. Esse Yud, que é a essência divina que Deus colocou em cada ser humano, não somente no judeu, mas em cada ser humano. Foi da vontade dele colocar essa essência, assim como também colocou em cada ser humano a centelha da alma de Mashiach, a centelha de Moshe. Então, alguém pode chegar e dizer que é impossível e você aceitar de bom grado? A não ser que você se acovarde diante das verdades. Mas se você está abrigado na Torá e você tem como mestre Moshe, então tenha certeza, o impossível se torna possível. Depende de você. Você precisa buscar lá no seu interior, na sua consciência divina, na sua alma e no seu coração, esse encontro real com Deus. Ele te deu essa possibilidade. Só depende de você. Por isso, seja forte, seja luz, viva como um verdadeiro seguidor do pastor fiel Moshe, onde o impossível torna-se possível. Até amanhã. Shalom, shalom. Uma boa semana.